a todos que acompanham o Portal Metrópolis. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da redação a deputada distrital Paula Belmonte para falar sobre alguns trabalhos desenvolvidos pela Câmara Legislativa neste ano. Seja muito bem-vinda, deputada. Obrigada. Recentemente, a senhora assumiu como presidente da CPI, que apura a responsabilidade da degradação do rio Melchior, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco para quem está acompanhando a gente agora, qual é a importância da CPI e por que ela é tão necessária para o Distrito Federal? Muito grata, desejar a todos que estejam aqui nos vendo no portal, que estejam bem, que Deus abençoe a cada um. Primeiro, assim, a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que é a CPI, ela é um poder do Poder Legislativo, mas é um poder da sociedade de poder estar representando a minoria. É importante dizer isso. E a CPI, ela tem como instrumento tanto de investigação, ela tem um poder judiciário, delegado, então nós temos delegados acompanhando junto com a CPI e os parlamentares e a sociedade civil. Um instrumento de CPI, quando é bem utilizado, com responsabilidade e seriedade, a gente pode avançar muito em políticas públicas, em conclusões de situações. É importante a gente deixar frisado que a CPI ela não é só acusatória, ela vai investigar algo que pode ser muito propositivo, e esse é o nosso desejo. A questão do rio Melchior é um assunto que eu venho acompanhando desde 2019, quando eu era deputada federal, e nós temos ali tanto a CAESB quanto o SLU, e também tem algumas empresas ali, tem abatedouros ali, e eles desembocam toda aquela água que é tratada, eles colocam lá no rio Melchior. O rio Melchior, ele já há algum tempo, alguns anos, ele é classificado como grau 4. O que significa grau 4? Grau 4 significa que a água não é potável e que a água não é para se tomar banho. Ela é uma água que realmente é utilizada para nós estarmos jogando vamos dizer assim, essa água retratada dentro do rio. A importância disso para a nossa sociedade. É um rio que permeia ali Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente, ali uma parte de Samambaia. E aquilo tudo, ele está passando pelo córrego do rio e nós temos situações ali de comunidades ribeirinhas e que não é tão ribeirinhas. E em 2019, quando chegaram até mim falando dessa poluição do rio, nós fizemos uma parceria com a empresa Júnior da UNB. Eles fizeram um trabalho para verificar a poluição do rio. É importante que a gente entenda o seguinte, que o rio ele corre. Então ele corre, aquela água que foi jogada, aquela poluição naquele momento, ela está correndo, mas ela fica sedimentada ali no solo, em tudo. E nós observamos que tinham alguns índices que passaram muito desse grau 4. E desde então a gente vem colocando, vendo o que está acontecendo, denunciando, pedindo para os órgãos de fiscalização irem até lá, até que o ano passado, eu infelizmente recebi uma denúncia lá no gabinete que uma comunidade que não é uma comunidade ribeirinha, já está um pouco distante do rio, estava sendo contaminada pela água que estava bebendo. E aí vem aquela situação que eu venho denunciando, que é aquela comunidade, as crianças, vocês chegam lá, as crianças estão cheias de erupções na pele, muitas crianças que com 2 anos de idade já nascem com os dentinhos cariados, uma comunidade rural que é atingida por aquela água que já está contaminada no lençol freático. E aquilo, com certeza, expande para todos os distritos federais. Então é uma situação que nós estamos aqui antagônica, né, desse momento tão feliz que nós temos de 65 anos, da nossa capital federal, dessa cidade tão maravilhosa, já tendo um rio de altamente poluído. E quando a gente fala de poluição, é rio morto, né? É rio que está morrendo. Por isso que se fala salve o rio Melchior. Porque chega um momento que esses sedimentos que estão poluídos estão tão no solo que já estão entrando dentro, impermeabilizando e permeando pelo solo e contaminando a população ali. Então é de muita importância, as pessoas acompanhem, porque é ser humano que está ali e uma comunidade extremamente vulnerável. Uma comunidade que muitas das vezes não tem um posto de saúde. Eu falo hoje assim até com, vamos dizer assim, com um sentimento de tristeza, porque é muito sentimento de impotência. Por exemplo, nós vimos recentemente agora uma situação numa UPA da Ceilândia, né? O pai, a mãe, revoltado, nada justifica quebrar qualquer coisa que seja. Mas a sensação de impotência de você ter um filho e você não ter aonde recorrer é muito triste. E essa situação que ocorre
na CPI, nessa investigação que é dessa comunidade. Então, nós vamos estar fazendo essa visita e colocando, sempre eu coloco, tanto para o governo do Distrito Federal, para os parlamentares que estão lá, nós queremos uma CPI propositiva. Hoje, o Brasil, esse ano, ele vai estar sendo sediado a COP30, falando sobre a sustentabilidade. Existem várias boas ideias no Brasil inteiro e que a gente possa pensar uma maneira diferente. Na questão dos resíduos sólidos que tem o aterro sanitário, na questão da preservação da água e como fazer com que essa água que vai para a CAESB e que é necessária para todo mundo, nós queremos água, saneamento básico para todo mundo, ela possa ser reutilizada de uma maneira que não seja poluindo. E tem pouco tempo que a CPI começou, né? Na semana passada era para ter ocorrido a terceira reunião, só que ela foi cancelada devido à ausência de alguns deputados membros. Aconteceu isso também na segunda reunião, né? Então foram 2 reuniões consecutivas sem a presença de alguns membros. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre se a senhora tem a intenção de tomar alguma providência caso esse comportamento dos deputados membros, que inclusive foram eles mesmos que se propuseram participar da CPI, né? Se tem alguma coisa que possa ser feita, se a senhora tem a intenção de fazer alguma coisa. Tenho. É importante dizer o seguinte, que essa CPI ela foi protocolada em 2022, nos primeiros meses do meu mandato. Depois de 2 anos, nós conseguimos fazer com que a CPI ela pudesse ser instaladada. Todos os membros ali, que são 5 membros efetivos e membros titulares, eles foram indicados pela proporcionalidade do partidário e pela afinidade do tema. Né? Tem alguns parlamentares que quiseram participar da CPI e não puderam exatamente pela questão proporcional dos partidos. E os membros se colocaram lá à disposição. Nós temos membros na CPI que não apareceram nenhuma das 3. E eu destaco isso, não vou aqui nominar a ninguém, mas nós entendemos a situação particular de cada pessoa. Mas o que acontece é um descaso com essas pessoas que não têm com quem falar. Né? Eu tive a observação de um parlamentar falando assim, eu desmancho a minha agenda quando um filho meu está doente. E aquela senhora e aquele senhor que estão vendo os filhos todos cheios de erupções no corpo. Como que é a representatividade disso? Então, assim, a gente vê o descaso dos parlamentares em relação a isso. Eu fico muito triste, conversei isso com o deputado Wellington, por quê? Porque a nossa Câmara Legislativa é uma Câmara propositiva, é uma Câmara que trabalha. E quando um parlamentar não deixa acontecer uma CPI, ele está tendo desrespeito com o próprio parlamento. Isso é um absurdo. Por quê? Porque o parlamento custa caro. Nós todos somos pagos para trabalhar. Aquele parlamento para abrir uma sessão é gasto de luz, é gasto de água, é gasto de servidor, é gasto das pessoas. E aí nós abrimos uma sessão com toda essa estrutura e não dá continuidade, porque as pessoas simplesmente não foram. Então, a gente já fez um ofício para o deputado Wellington Luiz, o presidente da casa, que é um presidente que eu posso dizer que até como mulher vem respeitando o lugar de todas nós mulheres. Nós somos poucas ainda, somos 4 mulheres. Eu sou a única mulher que estou na mesa diretora, sou a segunda vice-presidente da mesa. Hoje eu estou ocupando o espaço de procuradora especial da mulher, que é uma causa também importante de nós estarmos falando, porque a violência é física, psicológica, mas a violência de uma mãe, quando vê seu filho machucando, é também uma violência. E a Procuradoria da Mulher vai estar acompanhando esses casos também dentro da CPI. E o deputado Wellington Luiz, eu mandei dizendo o que está acontecendo e que nós estamos querendo que a próxima, se não houver o comprometimento dos parlamentares na próxima reunião de deliberação, nós vamos pedir a substituição. Isso é um direito que eu tenho como parlamentar, é lamentável, porque expõe a nossa casa e a gente espera que que a gente precise fazer isso. E a outra coisa que me chama atenção é por quê? Porque, a princípio, eu acredito que todas as pessoas que estejam num lugar público representando a população, tanto o parlamento como o poder legislativo, como o poder executivo, eles querem o melhor para a população. Eu creio nisso. Independente de ser de esquerda, de direita, o importante é estarmos juntos para a melhoria da população. E quando você vê um esvaziamento, você fica preocupado. Porque será o que tem nessa CPI de tão preocupante que as pessoas estão esvaziando? E eu fico assim, será que tem mais coisa do que a gente está imaginando? Dá para a gente pensar isso, supor isso. Né? Então eu conversei isso com o Poder Executivo,
dizendo que eles estão dando margem para isso e eles se comprometeram de colocar os parlamentares ali dentro, porque os parlamentares que estão faltando são da base do governo. Por que a base do governo está faltando? Né? Eu espero que não tenha, vamos dizer assim, não tenha surpresas. A gente prefere que não tenha surpresas, além de ter uma proposição em dar dignidade para essas pessoas, para essa comunidade, em melhorar a questão do nosso rio, mas fica aí a dúvida, né? E é isso que nós vamos estar fazendo. Na última reunião, seria voltado um requerimento para convidar a empresa Termonorte Energia para prestar esclarecimento sobre a instalação de uma termoelétrica aqui no Distrito Federal. Não chegou a ser votado porque foi cancelada, né? A reunião, falta de quórum. Mas eu queria que a senhora explicasse um pouquinho qual é o papel da CPI em relação a isso, a instalação de uma termoelétrica no Distrito Federal e por qual motivo a empresa seria convocada a prestar declaração agora mesmo, né? Jéssica, eu vou até te dar em primeira mão. Aqui, a gente vai, essa semana nós vamos estar falando com os parlamentares, isso é um direito que nós temos na CPI de fazer visita em loco e que isso não precisa de votação. Então nós teremos, até quarta-feira, nós estaremos lá, indo lá no local aonde vai ser construída essa termoelétrica, que vão ter, para construção dessa possível termoelétrica, né, eles vão ter que remanejar uma escola, que é a Escola da Guariroba, que é a segunda vez o remanejamento dessa escola, porque quando foi feito o aterro sanitário foi remanejada, e agora também. E nós vamos estar fazendo uma visita em uma dessas empresas públicas, que eu não vou falar aqui agora nesse momento, porque eu quero pegar de surpresa. Né? Mas nós vamos estar fazendo essa visita lá com todos os parlamentares da CPI e todos os parlamentares que quiserem acompanhar. Então, nós vamos estar fazendo isso. Agora, o que a termoelétrica tem a ver com isso? Na época que nós protocolamos a CPI, nós falamos da poluição do rio Melchior, que está tendo uma poluição hídrica e no solo. Né? Aí, quando se vem a termoelétrica, que foi recente a divulgação dessa possível termoelétrica, o que nos preocupa? A termoelétrica vai pegar a água para se resfriar e vai devolver essa água para o rio. Esse resfriamento que vai evaporar alguma coisa, ela não consegue devolver, vamos dizer, ela pega esse copo d'água aqui, ela só consegue entregar meio copo d'água. Então, ela diminui o fluxo do rio. Se o rio está tendo poluição, se tem menos água, ele vai ficar mais concentrada a poluição. Esse é um ponto importante. Um outro ponto que nos traz muita preocupação é que, como ele entrega uma água resfriada, ela vem com uma temperatura diferente, com 4 graus a mais. Então, o rio, que tem uma temperatura, ele vai aumentar 4 graus. Imagina, nós, aqui em Brasília, a gente às vezes sente, né? Mudou um pouquinho o tempo. Tá todo mundo de camisa mais fria, 1 grau, 2 graus faz a diferença. Imagina isso para aquela população hídrica. Os peixes vão morrer, porque o rio vai ficar mais quente. A proliferação das bactérias, dos fungos que estão ali devido às poluições, vai aumentar. Então, a termoelétrica virou um ponto importante na CPI. Talvez seja isso que esteja chamando a atenção do governo, e nós vamos estar vendo. O importante é dizer que eu não tenho agora uma opinião formada. Por quê? Porque eu quero estar baseada, eu posso até, Paula Belmonte, estar tendo alguma opinião, mas é importante que nós, com a condução da CPI, dessa presidência, nós temos a seriedade, a responsabilidade de nós trazermos as pessoas da UNB, sociedade civil, as próprias pessoas que queiram investir aqui no Distrito Federal, para que a gente possa conversar e explicar isso para a população. É dessa forma que eu acredito numa boa política e eu acredito que a CPI tem essa função. Só para finalizar agora, eu gostaria de saber se existem recomendações ou ações concretas, não sei se é possível falar isso nesse momento, né? Que a CPI pretende caminhar às autoridades após a conclusão dos trabalhos. Já temos, sim. Por exemplo, nós temos, vamos dizer assim, Santa Catarina hoje, ela tem boas políticas, de um modo geral, na questão dos resíduos sólidos, né? Nós temos um aterro sanitário que eu tive a oportunidade de ir e nós não temos, às vezes, noção. É um prédio de 20 andares de lixo que vai descendo, porque ele vai se acumulando, vai saindo um chorume muito forte, e aquilo tudo está dentro daquele solo, e essa é a contaminação que nós temos a preocupação. Então, hoje, Santa Catarina faz esse manejo desse resíduo sólido que nós estamos falando de uma maneira muito mais sustentável.